Brusselator. Então é a reação química oscilante autocatalítica. Quem fez a disciplina, né, com o professor Ida Maia, de teoria da complexidade, né, deve lembrar. Vocês viram essa reação já? Quem ainda não fez a disciplina com a Ida Maia ou não viu o Brusselator? Acho que todo mundo viu, né? Então, o que é o catalisador? É uma substância que afeta a velocidade de uma reação, mas emerge do processo inalterada. Quando a gente fala autocatalítica, significa o quê? Que a própria substância favorece a formação dela, né? Que quanto maior a quantidade dessa substância, mais ela produz dessa substância. Eu vou mostrar a reação chamada BZ, né? Boris Belousov, dos anos 50, estudando o ciclo de Krebs, da fotossíntese, percebeu que numa solução de ácido sulfúrico, colocando ácido cítrico e bromato, e mais sério, né, como catalisador, apresenta mudança periódica de cores. Tá? Zhabotinsky, em 1961, tirou o ácido cítrico e colocou o ácido malônico. Tá? E então essa, sem o ácido cítrico com o ácido malônico, é chamada de reação BZ, né? BZ, vou lembrar, Belousov-Zhabotinsky. Tá? Bom, a reação aqui é assim, né? Você tem aqui o ácido malônico, você tem aqui o bromato de sódio no caso, você tem aqui o césio, um sulfato de césio, você tem controles aqui, as bombas medindo, controle, quanto que você vai colocar dentro do reator. O reator aqui é o local onde vai se dar a reação. Tem um misturador para homogeneizar a mistura, né? Você tem um bulbo termorregulador, de tal modo que você controla a temperatura. E o detector das diversas substâncias. E aí desse detector você usa um equipamento eletrônico para converter o que é analógico em digital, né, amplificar o sinal e converter em analógico em digital e tratar o sinal que vai me dizer, na verdade, o que tem de concentração de cada uma das substâncias. Tá? E o que se observa é que as substâncias, né, vão ficando assim, vai azul, aí vai ficando rosa, e de rosa volta a ser azul, e de azul volta a ser rosa, e vai acontecendo isso. Mostrando que as concentrações de substâncias rosas, substâncias azuis, né, de substância rosa, substância azul, está variando. Né? Então, uma é azul, a outra é rosa. Existem várias reações desse tipo. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é azul, aqui é rosa, vai tendo... fazer isso numa placa de Petri, né? As concentrações vão mudando e vão tendo, então nessa linha aqui eu tenho mais concentração da substância azul, na outra tem mais concentração da substância rosa, e assim por diante. Entre esses dois produtos e reagentes, são mesmos produtos e reagentes. Eles são produtos e são reagentes, ok? E eles não mudam a concentração total, vamos dizer assim, né? Isso, o X se transforma em Y, o Y se transforma em X, e aí ficam nessa, né, que, por exemplo, como que é o modelo teórico dessa reação BZ, Belousov-Zhabotinsky, lembrei. O modelo teórico é chamado de Brusselator, para todas as reações semelhantes. Tá? Essa Brusselator vem de Bruxelles, que é Bruxelas, né? Porque foi desenvolvido com o grupo do professor, doutor e Nobel
Puxa, lembrei tudo, todos os títulos, só não lembrei o nome. Perugini, né? Do professor Perugini, que foi com quem, no grupo que a professora Ida Maia e o professor Sérgio foram fazer o pós-doc, né, em Bruxelas. A reação química, então, o modelo é trimolecular. Uma substância A, que só vai aparecer aqui como reagente, tá, vai se transformar na substância X. Duas concentrações da substância X mais a concentração mais a substância Y vai dar origem a 3Y, 3X. Isso quer dizer que a Y se transformou em X. Aqui, então, esse daqui, o A, só aparece como reagente e o B também só aparece como reagente. B mais X vai dar origem, então, a Y mais C. Veja, a substância X se transformou em Y, né? A partir da mudança também da substância B em C. E, finalmente, a substância X se transforma em D. Então, o que tem de reagente? A, B, X, Y. O que tem de produto? C, D, X, Y. Então, X e Y entram como reagente e como produto e vão estar mudando, então, suas concentrações e, portanto, vai estar mudando de cor, uma transformando na outra, e então a reação vai estar mudando de cor, né? E A vai estar entrando e C vai estar saindo, A e B vão estar entrando, né? E C e D vão estar saindo da reação. Para que não acumule, tem uma forma de não acumular. Para que tenha lá um injetor da substância A e B, para que sempre tenha uma determinada concentração, né, dessas substâncias. Tá? Bom, vamos ver como é que funciona a cinética química, que é aquilo que a gente já tinha dito também, né? Eu tenho uma reação que é assim, ó, A mais B se transformando em C mais D. Então, a variação da concentração de A, que é negativa, porque está diminuindo, aqui era reagente, ela é igual à variação da concentração de B, porque de 1 para 1, né? Então, uma molécula que sai de A precisa de uma molécula de B, uma molécula de A precisa de uma molécula de B para, né, ter como produto C e D. Então é igual a variação. Se aqui consumir 1 mol, aqui vai consumir 1 mol. Se aqui consumir 2 mols, aqui vai consumir 2 mols. Então, concentração é medida em mol, não é massa. É número de partículas. Se é 1 para 1, 1 por 1. C é 1, D é 1. Então, né, no cálculo estequiométrico eu tenho 1, 1, 1, então fica assim, né? E essa variação é uma taxa, né? É concentração dividido pelo tempo. Então, é uma velocidade com que a velocidade da reação, né? Então, essa taxa de variação, ela é proporcional a uma constante, chamada constante cinética, e ela é proporcional às concentrações de A e B. Se eu dobro a concentração de A, eu aumento, então, a concentração, né? Dobro, né, a velocidade aqui, a taxa de variação de A e de B. Tá? Então, se eu tenho aqui, olha, 2A, né, é igual a 3E, então como que fica a variação? 2A é como se eu tivesse A mais A, quer dizer, eu dobrei a concentração aqui, né? Aumentei o número de mols aqui. Então eu fico com K2 é igual a A vezes A. Então, na verdade, não é bem dobra. Eu tenho o quê? A ao quadrado. Se tem 2A aqui, vai no expoente. Tem a ver com as colisões, né? Se eu tenho 2 partículas, eu vou ter uma probabilidade de colisão. Se eu tenho 4 partículas, aí eu já tenho a
A partícula 1 pode colidir com a 2, com a 3, com a 4. A 2 pode colidir com a 3 e com a 4. A 3 pode colidir com a 4. Então, aumenta a probabilidade de colisões, não linearmente, mas exponencialmente. Bom, e se eu tenho isso daqui, então? Vamos supor que no mesmo reator eu tenho A mais B se transforma em C e D, e 2A se transforma em 3E. Então, essa equação estava em cima, essa equação tá junto, tudo está junto, né? Aqui só simplificou o que estava ali no meio, só estou querendo ver A por enquanto. Então, a variação da concentração de A obedece a essas duas aqui. Essas duas reações aqui, sim, elas se somam. Então, a variação da concentração de A é K1A vezes B menos K2A ao quadrado. Então, vamos fazer para o Brusselleitor aqui, tá? Então, qual que é a variação de X? Então, eu tenho A, né? Tem aqui o A, tem aqui o X, ó. O X depende de A. Concentração de X aqui está saindo, então é menos B vezes X. Aqui, o X está saindo, né? 2x mais y vai dar 3x, né? Então aqui, ó, o que está acontecendo aqui é 2x é x ao quadrado vezes y, né? E aqui só tem x, então é menos x. Viram aqui? Ó, A, B vezes x, x ao quadrado vezes y e x. Se está no lado de cá, ó, se o x está no reagente, é negativo, porque está diminuindo o x, né? Se o x está no produto, é positivo. Mas não entra a expressão, só tem aqui o x, só vai, aumenta, tem essa expressão aqui que vai dar origem a 3x. Depende dessas colisões para dar 3x. Entendeu? Não vai entrar o 3x aqui. Assim como não entrou o x aqui. Só entra os produtos na expressão. Mas precisa ter o x ou no produto ou nos reagentes, ou no produto, desculpe. Só entram os reagentes, né, na expressão aqui. Porque são eles que vão colidir. Mas o x tem que estar em algum lugar da expressão. Se ele tiver, aparece. Se tiver no produto, vai ser positivo. Se tiver no reagente, vai ser negativo. Vamos ver o y. Ó, o y vai ser... Aonde que o y aparece? Na primeira, não. Aparece na segunda. Então, é bx, certo? Ó, bx, que é b vezes x. E é menos x ao quadrado vezes y. Aqui, ó, no x era mais x ao quadrado vezes y. Por que que aqui é menos? Porque aqui tá, o x aparece aqui. Então, ele é positivo, ele vai somar. Mas aqui, o y aparece, mas ele aparece no reagente, então vai subtrair. Essas são as equações da cinética química. Isso daqui não é exatamente do Brusselleitor, isso aqui é da cinética química, que tem a ver única e exclusivamente com, para formar o X, qual que é a probabilidade de colisões? Se eu tenho todos esses reagindo, então eu tenho colisões de B com X, de 2X com Y, de X com F, então tem que entrar todos esses para eu saber qual que é a taxa de formação do X. Inicialmente, eu estou impondo que a concentração de A e B não muda, eu estou sempre injetando A e B, e cada uma dessas reações tem um K, K1, K2, K3, K4. Então, na verdade, a reação
ela depende, né, no final, essas reações, elas dependem do K1, do K2, do K3 e do K4. E essas equações, então, eu vou querer colocar, né, resolvendo o sistema para concentrações constantes de X e T, quer dizer, igual a isso daqui, igual a zero, né, e eu vou ter que o X para o sistema constante e o Y é A e B sobre A. O X é A e o Y é B sobre A, né, para situações estacionárias. Tá? Vão se manter a soma dos dois o mesmo valor. A igual a 1, B igual a 2 é instável, então eles vão estar oscilando. E A igual a 1,5 e B igual a 3 vai ser estável. Esse vai ser o resultado. Tá? Quer dizer, eu peguei isso daqui na internet, não calculei, mas esse é o resultado. Essa aqui é a concentração de X, o vermelho, e essa aqui é a concentração de Y em azul. Vamos lá, então, para o VENSIM, né? Mostrar para vocês aqui como que fica a lógica do problema. Então, o que é estoque? Estoque é A, B, X, Y, D, C e D, ok? Vocês concordam comigo? Que o estoque seria assim, o que eu tenho? Eu tenho a substância A. O que eu tenho da substância A? 1 mol. 1 mol, 602 vezes 10 a 23 moléculas. É igual a 210 milhões de pessoas. Tá? Quer dizer, eu tenho um número de moléculas, assim como eu tenho um número de pessoas, que é a população. Aqui eu tenho um número de moléculas, 1 mol. 1. Por exemplo, os valores iniciais. Mas ele vai mudar. Então, o A, o B, o C, o D, o X e o Y são estoques. Eu peguei aqui, ok? E vim aqui e coloquei um estoque. Né? A, B, C, D, etc. Então, esse daqui é um estoque, valor inicial da substância A, valor inicial da substância B, valor inicial da substância X, Y, C e D. Ok? Bom, a substância A, se a gente for aqui ver, né, no PowerPoint que eu mostrei para vocês, o que a gente tem? A gente tem um reator aqui, ó, né, em que está introduzindo as substâncias. Então a substância A está entrando de fora. Eu não quero saber quem que está, não vou calcular o estoque de quem está vindo de fora. Eu coloquei uma nuvenzinha aqui, ó, tá? Mas uma nuvenzinha significa, olha, é um estoque infinito. Que precisar está entrando. Não se preocupe, tá? Tá? Estou repondo. Né? Então, a substância A, né, esse aqui é um estoque infinito da substância A. Esse aqui é um estoque infinito da substância B. A substância D, estou jogando para um estoque infinito. Estou lá jogando a substância D para esse estoque. A substância C, estou jogando para um estoque infinito. Não importa para onde está indo isso aqui. C e D. Tá? Quer dizer, eu quero manter os estoques de C e D na reação, aqui dentro do reator, constantes. De tal modo que não há variação de A, B, C e D. Não há variação dessas quantidades. Então eu estou jogando fora, cada vez que forma, aqui eu jogo fora. Cada vez que sai a substância A, que há uma taxa saindo, eu reponho. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, né? Olha, essa daqui, a X, é a taxa de variação da substância A. Então se eu venho aqui, ó, e vejo, a taxa é K1 vezes A. Vamos lá ver, né, a reação. Seria aqui, né, olha, a substância A só tem A e X, e aqui é o K1. Então,
do aumento de x é K1 vezes A, da diminuição de A é K1 vezes A, é a mesma, né? O A se transforma em x, então aumenta x e diminui A. Então é K1 vezes A, o fluxo, né? O quanto flui. Quanto flui de A para x é K1 vezes A. Aqui, olha, se eu for ver, então quanto que é que vai aumentar que daquele estoque infinito de substância A vai voltar para o estoque dentro da reação? K1 vezes A, mesma quantidade. Né? Mesma quantidade, que é o ΔX, que é o AX. O que sair aqui eu reponho. Tá vendo aqui como é que funcionou? Ó? Tem algo que sai aqui, do A para ir para X. O que sair daqui, eu reponho. Não importa de onde está vindo. É um estoque infinito. Tá? Entrou para A. Essa aqui, vocês entenderam como é que usa esse estoque infinito aqui? E como que eu reponho para manter constante? Eu faço assim, saiu, aqui é AX, né? Que é K1 vezes a concentração de A. O que sair aqui, eu reponho. Quer dizer, eu tenho um fluxo de AX para dentro do meu sistema, K1 vezes A. Então, A se mantém constante. B é a mesma coisa. Né? Então, tem B aqui. E aqui, então, o B vai ter duas saídas aqui do B. Ó. Tem, vendo a reação, né? Pera lá. Como que é o B? O B aparece aqui, né? Certo? Olha. B, ele se transforma em Y, ele se transforma em D. Então tem dois estoques. O estoque de B diminui com a formação de Y e o estoque de B diminui com a formação... Cadê? Eu troquei aqui de C para D? Não. A, B. Ah, é que eu pus C e D, mas aqui, né, seria D e F, tá? Ó. Desculpe, deu só uma nomenclatura aqui. Esse D aqui é o C e esse D aqui é o F. Aqui pus na ordem A, B, C, D, mas era A, B, D, F, né? Mas não vai mudar em nada, certo? Não vou alterar aqui para ele não ficar inconsistente daí. Mas é isso. Né? Ó, de X para D é o K4, esse aqui, ó, né? De X para D é o K4. De B para C, tá? Né? Ó, aqui. B sai, né? Para C aqui. Certo? E é aqui que está, né? Ó, os fluxos aqui, né? As relações. Tá, então eu tô exatamente escrevendo essas duas equações aqui. Pego, escrevendo essas duas relações e essas aqui, né? Estou escrevendo essas relações aqui, todas aqui, ó. A ponto igual a zero, então o que sair tem que entrar. B ponto igual a zero, então o que sair tem que entrar. Sai aqui para formar Y, K3B vezes X, para formar Y. E sai aqui para formar, no caso do B ali, para formar D, que é o F, né, aqui no caso. Então, que é o C aqui. B mais X, Y, D, essa equação aqui, esse daqui, né, K3x ao quadrado vezes Y, K3, então aqui, né, o B vai formando Y e vai formando D também, que aqui no caso eu pus C, mas vai formando D, né? Então, essa aqui, ó, B mais XY e D. Então, B
vai formar Y e B vai formar C. Então tem os estoques aqui, o estoque de B saindo para Y e saindo para C. O que sair de Y e para C, eu retorno, veja aqui, né? Se eu for ver aqui, vai ser BC mais BY, quer dizer, o que saiu para C e o que saiu para Y. O que saiu para C. Eu vou fazer o seguinte, vou alterar aqui que fica mais fácil para não ficar bagunçado. Só aparece lá, então nem muda as equações aqui. Né? Então aqui ficou o quê? BC, BY. Então o que foi de B para Y e o que foi de B para C. E assim por diante, quer dizer, de cada fluxo, então de X vai fazer o quê? X vai fazer C, X vai fazer D, C e D, X. Então X para C e X para D. X aparece aqui antes na segunda e na terceira. Na segunda, ele vai dar origem a C, então é esse ramo aqui. E que aparece o C, né? E aparece o D. X que dá origem a X não precisa fazer. E X que dá origem a D. Então, aqui. Ok? Qual que é o fluxo aqui? Então, o fluxo é justamente o que vem da equação. Quer dizer, o que vem da segunda equação? É o K2, PX. Então, esse daqui, ó, XD. Opa. Isso aqui. Essa aqui, né? D. Para fazer D, X para fazer D, aqui. K4 vezes X, então isso aqui. K4 vezes X. X para fazer C é o 2. Então é K2 BX. Então aqui K2. Tá K2? Não, K3. Opa, aqui K2. Estou falando errado aqui, alguma coisa? Não, deixa eu ver. X para fazer C. Olha só, hein? É K2. Vamos lá. Isso, deu certo. K2 vezes B vezes X, é isso? O X está antes, tá, né? K2 BX. Ah, isso aqui que ele está dizendo. Ok. Continuou parecendo, ficou um pouquinho diferente, mas... Bom, se a gente for olhar aqui, ó, então corrigir ali um erro que eu tinha feito, né? Não tinha percebido. As concentrações variam. Tem essa variação no tempo. Provavelmente os valores são muito pequenos ali, nem alterou muito a diferença entre K3, cara. Né? Se for ver aqui, ó, para lá fechar. Se for ver o valor de K2 e K3, igual a 1. E K3 igual a 1 também, quer dizer, em termos de valor só mudou mesmo, ficou lógico, mas o valor é exatamente igual, não tem nada, né? Porque K2 é 1 e K3 é 1, não houve diferença. Tá? Mas é isso, quer dizer, eu aponto para cada fluxo aqui, obedecendo as expressões que eu tinha lá. Então, eu tenho isso aqui, x e y, tá? Ali é o y, aqui o x agora, não. Aqui, vamos rodar de novo. Rodou. Botar a equação para o x, tá ali, e botar para o y.
Tá? E eu tenho então isso daqui. São as mesmas, né? Não altero nada. E, veja só, sem pensar no volume de relações que está colocado ali, tenta observar que aquelas relações, como que elas estão na equação e como que elas estão no modelo no Vensim. Tá? Quer dizer, como que eu tenho ali uma taxa, porque todos ali são taxas, aquela taxa se soma, sei lá, duas taxas para formar uma substância C. Então vê como que elas vão aparecer no modelo Vensim. Por exemplo aqui, né? Olha, tem como que o C aparece? A segunda equação que o C aparece. Ele aparece porque B se junta a X para fazer Y e C. O X está aqui e vai ter um fluxo de X transformando em C. Qual que é o fluxo de X? Para essa equação aqui, ó, a variação de X, que vai formar o C é a segunda, então é isso aqui, K2BX. Então eu venho aqui, opa, tem que fechar, então aqui, esse fluxo é K2B vezes X. Tá vendo? Olha aqui, né? Ó. Segunda equação, então aqui a constante é K2. Os produtos, os reagentes é B e X, então para formar Y e C são esses aqui. Então tá aqui K2BX, que vai formar C. Para o Y é a mesma coisa. Aqui, né? Ó, o Y é BX. Então, do X, B vezes X vai dar Y. Então, eu venho aqui, tá? Ó, K3B vezes X, que vai dar origem ao Y, que é esse aqui, K2BX, que dá origem ao Y. Vai aumentar o Y. O Y também tem... Então, também dirigindo para o Y, tem um K3... esse daqui, né, que era K3BX. Ó, K3... K3, aqui está trocado, né, de novo. Eu fiz mas é o mesmo valor, né? Vou deixar assim para não dar no mesmo valor. Mas aqui o que eu tenho é K3BX e aqui é K2... Opa, alguns erros que não vai dar muita... Ah, sim, é a mesma equação, né? Que não é a mesma, é assim. Esse daqui, ó, do X, é a mesma, né? K2B vezes X, aqui e aqui é o mesmo. Só é K2 em vez de K3, mas é K2BX e aqui que é essa daqui, ó, né? Com o B formando o Y, né? Formando o Y, eu tenho K2BX aqui, se ficou K3, mas é K2. E aqui, ó, nesse daqui é a terceira, que é o X com o Y diminuindo, né? Então é menos K3 x ao quadrado, que é esse daqui. Aí que na verdade aqui, ó, vou mostrar. Não, essa daqui não, essa aqui, ó, né? Tá subtraindo, é K2xy, xxy, essa daqui. Opa, na verdade é o K3. Tá vendo? Olha, é negativo, então tá saindo. Esse daqui é um fluxo que está saindo de Y. Então é K2xy. Porque está saindo, porque o Y está aqui. Então sai de Y para ir para X. Para formar o X. Né? 2x mais Y formando 3x. Então, esse ramo aqui, que é esse fluxo aqui, K3x ao quadrado Y, que tem a ver com essa equação. Então, é um modelo sofisticado, né? É uma solução sofisticada do modelo, com esse uso do Vensim, né? É sofisticado o uso do modelo.
Então eu peço que vocês deem uma estudada, uma verificada, porque é muito interessante. Tem muita coisa aí para entender como que usa o Vensim. Tem muito exemplo assim, paradigmático do uso do Vensim ali. Dos fluxos e dos estoques. E o que é bom nesse, que eu gosto, e por isso que eu gosto de usar ele em sala de aula, porque todos os fluxos são iguais, assim, do ponto de vista do modelo, eles têm o mesmo padrão, é o mesmo jeito de ser de todos os fluxos. Então, por isso que eu gosto desse modelo de mostrar em sala de aula. Né? Porque, em primeiro lugar, vocês já viram na teoria da complexidade, eu acho que isso reforça lá a teoria da complexidade aqui, reforça a ideia de que esse é um programa, né? Um aplicativo, um software, que é bastante potente para resolver problemas dinâmicos, problemas não lineares. Ele mostra, né, e você pode, inclusive, mostrar a tendência ao caos, tudo isso, quer dizer, ele consegue resolver tudo isso. Tá? E ele tem um esquema, um jeito de fazer, que quando a gente vai entendendo, vai ficando mais intuitivo. Quando a gente vai construindo, a gente vai entendendo e vai ficando bastante intuitivo, e depois passa a ser algo bem, assim, bem dinâmico também, de você arrastar caixinhas e flechas e variáveis e bons valores. Vai ficando bem dinâmico, bem fácil de se resolver os problemas. Eu acho algo que vale a pena investir no Vensim ou no Stelo, esse tipo de sistemas dinâmicos, de programas que resolvem, né, softwares que resolvem sistemas dinâmicos.